Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 7 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim, virá alguém mais forte do que eu, e eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, sexta-feira, dia de nós meditarmos mais uma vez a palavra de Deus. E eu quero, nesse início, agradecer ao Senhor por todas as portas que Ele tem aberto para que a sua palavra, para que o Evangelho, para que essa pregação diária possa chegar na vida das pessoas. Ao Senhor nós louvamos, agradecemos e nos unimos para que todos os dias essa palavra seja um alimento para a nossa vida. Hoje nós vamos meditar sobre o batismo de Jesus. O Evangelho de hoje, ele conta resumidamente o que aconteceu naquele dia, mas são palavras especiais para o nosso coração. E meditando sobre o batismo de Jesus, nós somos levados a meditar sobre o nosso batismo e sobre a alegria, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, aqueles que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade do Pai. O batismo que João Batista pregava era um batismo do arrependimento, do convite à mudança de vida. E aquelas pessoas que iam ali, que ouviam a sua pregação, que aceitavam a sua pregação, se arrependiam, então desejavam ser batizados naquelas águas, para que pudesse confirmar a libertação. E cada pessoa que ia ali sentia que estava deixando naquelas águas os seus pecados, estava levantando um homem novo, uma mulher nova. E de repente, quando João está ali, chega Jesus. E eu tenho certeza que você já ouviu falar e já meditou isso no seu coração. Por que Jesus foi batizado, se o batismo é para perdão de pecados? Jesus não precisava ser batizado. Ele não precisava mudar de vida. Ele não precisava. Mas aí está o grande segredo. O que Jesus fez aqui na terra, Ele fez por amor a mim. Ele fez por amor a você. Ele fez como testemunho e como exemplo. Porque se nós meditarmos, nós vamos entender isso muito fácil. Jesus não precisava vir ao mundo. Jesus não precisava nascer numa manjedoura. Ele não precisava ser batizado. Ele não precisava ser tentado pelo demônio lá no deserto. Jesus não precisava sofrer essa terrível morte de cruz que ele sofreu e tantas privações que Jesus passou. Ele não precisava, porque ele é Deus. Mas guarda isso no seu coração. Toda dor, todo momento difícil que Jesus passou foi por amor a cada um de nós e para nos dar o exemplo
de como nós devemos agir, como nós devemos comportar, proceder e viver dignamente como filhos de Deus. E quando nós meditamos sobre o batismo de Jesus, nós temos essa necessidade de meditar sobre o nosso batismo. Sobre o nosso batismo. E nos colocar nesse lugar, nesse momento, em que essa bênção de Deus e essa unção do Espírito Santo foi derramada sobre nós. Nós somos batizados como católicos, crianças que ainda não podem tomar uma decisão, mas somos batizados de crianças, porque herdamos o pecado que nós também não escolhemos herdar. Então, quando somos batizados, nós somos inseridos na igreja, nós somos inseridos no corpo místico do Senhor. O batismo, meus irmãos e minhas irmãs, ele marca a vida de qualquer pessoa, porque naquele momento quem está sendo batizado, a criança, o adulto, quem está sendo batizado, está sepultando o homem velho, sepultando o pecado, sepultando toda culpa e renascendo um novo homem, uma nova mulher, essa vida nova que Jesus nos ofereceu quando Ele derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Celebrar o nosso batismo é lembrar que um dia nós somos remidos, nós somos lavados com essa água do Senhor, e todo pecado, toda culpa ficou para trás. E agora nós saímos das trevas para a vida nova em Deus, para a luz do Senhor. Cortamos toda a raiz do pecado, da essência de Adão e Eva, e passamos a ser enxertados em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É isso que o batismo faz. Nos faz ser novas criaturas, filhos de Deus, irmãos de Jesus, e a coisa mais maravilhosa, herdeiros da graça de Deus, sem merecermos, sem nós mesmos fazer por onde, mas foi o próprio Senhor, foi Jesus que nos deu essa graça, de através do nosso batismo, sermos chamados filhos de Deus e participar da herança dos céus. Tem alguns ensinos na igreja que nos deixam isso bem claro quando dizem que quando nós somos batizados, nós fazemos parte da tríplice missão de Jesus. Pela graça do batismo, nós somos chamados a ser no mundo sacerdotes, profetas e reis. Olha a nossa missão quando nós somos batizados. Somos chamados a ser no mundo sacerdotes, profetas e reis. Profetas, para exemplo de João Batista e de tantos outros. Testemunhar Jesus Cristo. Ter coragem e ousadia pelo Espírito de anunciar a sua palavra. De denunciar o pecado. De levar a palavra de salvação para as pessoas. Então, essa é uma missão de todo batizado. Ser profeta. Nós somos chamados todos a ser sacerdotes. Nesse sentido de quando o sacerdote, o padre, o bispo, os consagrados, eles renunciam aos seus interesses, eles renunciam aos seus sonhos e consagram totalmente suas vidas para o reino de Deus, para a missão. Então todos nós batizados temos que ser também sacerdotes, porque quando nós recebemos o batismo, nós estamos consagrando
a nossa vida, a nossa história ao Senhor. Estamos declarando que Ele é o Senhor da nossa vida. E nós somos chamados também, como batizados, a ser reis. Não esse reino do mundo, mas esse reino de Jesus, da maneira que Jesus foi rei, para justamente fazer conhecido o reino de Deus aqui na terra. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos: venha a nós o vosso reino, Senhor. E é esse reino que nós somos chamados para divulgar como reis aqui na terra. E mostrar como Jesus: o meu reino não é desse mundo. E o nosso reino não é desse mundo. Mas aqui na terra, nós propagamos e somos chamados a assumir essa tríplice missão que foi a missão de Jesus: ser sacerdote, profeta e rei. Meu irmão e minha irmã, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande missão. E quando nós somos batizados, é por isso que eu falo muito, que nós temos que preocupar e ficar mais atentos ao rito do batismo do que à beleza externa. Sabe, às vezes eu observo, as pessoas preocupam tanto com as fotos, preocupam tanto com o celular, preocupam tanto com a roupa, com a beleza exterior. E muitas vezes as pessoas deixam de observar a importância do batismo, porque aquela criança naquele momento está se tornando filho ou filha de Deus. E toda a raiz do pecado ali está sendo cortada. Então é algo que acontece na nossa vida uma vez e que pode determinar para sempre a história da nossa vida. Então nós temos que meditar, nós temos que colocar no nosso coração essas verdades e meditar e fazer essa pergunta para nós mesmos. Nós estamos sendo profetas, sacerdotes e reis? Estamos testemunhando com a nossa vida a verdade do reino dos céus? O batismo de Jesus é isso que ele nos mostra, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que o Pai enviou ao mundo para cumprir um propósito específico: libertar definitivamente o homem do pecado. E Jesus cumpre fielmente a vontade do Pai. E quando ele estava se sentindo amargurado, ele ia para o Pai em oração a sós, como ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor, mas contudo, Pai, não faça a minha vontade, faça a sua. E assim nós devemos agir, deixar ser conduzidos pelo Espírito. E como batizados, estar dispostos a fazer a vontade do Pai. A fazer a vontade do Pai. Jesus, antes dele subir aos céus, ele falou com os discípulos, deu uma missão para os discípulos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, todos nós batizados somos chamados a essa missão. Não era só dos discípulos, é de todos nós. Nós somos chamados, convidados a assumir o nosso batismo e nos deixar conduzir pelo Espírito e sermos missionários na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com os vizinhos, na nossa comunidade. Porque veja bem, isso é um mandato de Jesus, é uma ordem de Jesus para cada um de nós, para toda a igreja. Não é algo que nós escolhemos se queremos ou não fazer, mas é o mandato do Senhor para cada um de nós. A igreja nos fala muitas coisas sobre o sacramento do batismo no catecismo. E eu queria ler algumas coisas para vocês. Parágrafo 1213. O nosso batismo é o fundamento de toda a vida cristã.
o pórtico da vida no Espírito. É a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, nos tornando membros de Cristo. E somos incorporados na igreja e tornados participantes na sua missão. Olha que maravilha! Parágrafo 1214. Chama-se batismo por causa do rito central em que se realiza. Batizar significa mergulhar. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com ele, como uma nova criatura. Parágrafo 1215. Esse sacramento é também chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, porque significa e realiza aquele nascimento da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Parágrafo 1216. Esse banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem esse ensinamento ficam com o Espírito iluminado, tendo recebido no batismo o Verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. O batizado, depois de ter sido iluminado, torna-se filho da luz, e ele próprio luz. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chama-se dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo que há de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça, porque é dado mesmo aos culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado nas águas. Unção, porque é sagrado. Iluminação, porque é luz radiante. Veste, porque cobre a nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. Que maravilha, que riqueza os ensinamentos da nossa igreja. E o evangelho de hoje, ele finaliza com uma grande mensagem para cada um de nós. Ele nos batizará com o Espírito Santo. E naquele dia, meus irmãos, aconteceu algo magnífico. A Santíssima Trindade veio à Terra. Gente, isso é lindo. A Santíssima Trindade veio à Terra. João presenciou a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por tudo. E hoje de uma forma especial, pelo seu exemplo de humildade, de obediência à missão que o Pai lhe confiou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu fielmente tudo aquilo que o Pai designou para a nossa salvação. Obrigado por nos deixar esse sinal de reconciliação, que é o batismo. E que nós, Senhor, cristãos, católicos, batizados, possamos valorizar o nosso batismo, possamos valorizar aquele dia que toda culpa foi apagada, que toda mancha do pecado foi lavada. E nos ajuda, Senhor, a honrar o nosso batismo com o nosso testemunho de vida. Nos ajuda a viver esse batismo. Nos ajuda a ser sinal, a ser testemunho do Senhor nos lugares que nós estivermos. Que possamos sempre lembrar desse dia, Senhor. E mesmo sabendo que a maioria de nós fomos batizados muito crianças, mas nós te agradecemos, porque nos primeiros dias da nossa vida, nós tivemos o privilégio de romper com toda a culpa do pecado, de fazer parte da sua igreja,
de fazer parte desse corpo místico da igreja. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de ser chamados novamente filhos e filhas de Deus. Obrigado, Jesus, que possamos ficar firmes na sua presença e que possamos recordar sempre do nosso batismo, com a certeza, como o catecismo da igreja nos ensina, possamos guardar isso sempre no nosso coração. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e que possamos sempre viver debaixo dessa graça e da bênção do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.